tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar que a Atrio TI vem promovendo com seus parceiros estratégicos. Meu nome é Walter Ribeiro, sou diretor da Atrio, um Red Hat Advanced Business Partner. Gostaria de informar que este evento está sendo gravado, como o Rafa falou, tá? E no início da próxima semana estará disponível na página do evento no LinkedIn. O tema escolhido para hoje foi padronização de sistema operacional e segurança. Nesse webinar, vamos falar sobre o Red Hat Enterprise Linux. O que nos levou a escolher esse tema? Foi porque nós ainda ouvimos bastante a frase Linux é Linux, é tudo igual. Mas isso não é verdade, tá? Então, hoje, as empresas de TI têm enfrentado alguns desafios que as obrigam a buscar uma distribuição Linux segura, estável, que tenha um roadmap bem definido, tá? É o caso, por exemplo, das empresas que usam atualmente o CentOS, ou as que trabalham com SAP e terão que migrar em breve aí para Linux, né? Ou ainda as empresas que usam distribuições free, que dependem da comunidade para resolver seus problemas, tá? Então, sempre chamamos a atenção que optar pela solução da Red Hat não é só mudar o sistema operacional, é principalmente estar em compliance com as leis de proteção de dados, visto que a Red Hat está sempre preocupada em manter o seu ambiente mais seguro possível através de atualizações de segurança, ter uma ferramenta de análise preditiva de dados que vai ajudar vocês a identificar problemas e como solucioná-los, tá? Isso já é uma ferramenta que vem embutida no próprio sistema operacional, tá? Poder criar ambientes virtuais para testes de migração para versões mais atuais, quer dizer, você consegue verificar se haverá algum impacto no seu ambiente como um todo. Poder administrar o seu ambiente através de um cockpit com visual bastante amigável ou através de linha de comando, que nem muita gente ainda faz, né? E, além disso tudo, ter suporte da empresa líder em soluções open source nível empresarial. Não vou me estender muito aí, porque o Rafael Militino, arquiteto de soluções da PAR, está muito mais habilitado do que eu para falar do assunto e vai, com certeza, trazer para vocês informações muito interessantes sobre a solução. Por isso, aconselho que acompanhem o webinar até o final. Vamos ver muita coisa hoje. Gostaria de agradecer o apoio das equipes de marketing e vendas e do departamento técnico da PARS, que nos apoiou no planejamento e alocação de recursos para a realização deste webinar. Aproveito aqui para parabenizar a toda a equipe da PARS, que na semana passada foi eleita distribuidor número 1 da Red Hat, tá? Desde 2018, estamos trabalhando com a PARS e, desde o início, temos recebido um atendimento personalizado de todas as áreas da empresa, seja do comercial, da área técnica, do pessoal, do financeiro, a equipe de marketing, ou seja, todos dedicados a atender da melhor forma possível os seus parceiros. Todo esse apoio e a transparência nas negociações são diferenciais importantíssimos para nós, pois nos ajuda, como revenda, a levarmos o melhor atendimento aos nossos clientes também. Parabéns à equipe da PARS. Esse prêmio foi mais do que merecido e vem consagrar o excelente trabalho que vocês vêm fazendo aí. Vamos falar só um pouquinho aqui, bem rápido, sobre a Atrio. A Atrio é uma empresa especialista na venda e implementação de soluções de segurança da informação
e infraestrutura de TI. Em parceria com líderes de mercado como Red Hat, VMware, Commvault, Exagrid, Varonis, entre outros, oferecemos aos nossos clientes produtos e serviços de infraestrutura, banco de dados e middleware. Servidores otimizados, storage de alto desempenho, soluções de virtualização, monitoramento e segurança completam o nosso portfólio. Queria falar agora um pouquinho sobre um trabalho que a Pars vem fazendo aí, que é um trabalho bem interessante, através dos podcasts, tá? Que são podcasts com foco em temas sobre tecnologia, né? Este mês, eu e a Valéria, nossa assessora jurídica, fomos convidados para falar sobre LGPD, uma lei que está impactando bastante as empresas e envolvendo diretamente as áreas de TI dessas empresas. Vale a pena conferir. Tem um QR Code aí no slide. Clica no QR Code e depois vocês ouvem um pouquinho aí do que nós falamos a respeito. Vou deixar aqui meus dados de contato. Convido vocês a seguirem a Atrio no LinkedIn. Assim, vocês receberão informações sobre nossos próximos webinars e poderão acessar as gravações dos eventos anteriores. Agora vou passar para o Rafa para falar sobre o Red Hat Enterprise Linux, suas características e os benefícios que os clientes têm adquirindo uma subscrição. Muito obrigado a todos pela atenção. Tenham um bom evento. Legal, Altinho, muito bom. Boa introdução. Em nome do time aqui, eu agradeço aí também pelos elogios aqui, né? Isso não foi nada combinado, pegou a gente aqui como time de surpresa, a gente agradece aí. E é o que você falou, parceria é uma via de mão dupla, né? Não adianta um tirar só benefício do outro e só um sair ganhando, né? Então, as ações, essas, né, campanhas, tudo isso, você como parceiro, o pessoal que está assistindo como cliente, fazem parte de toda essa conquista de modo geral, tá? Então, o nome do time aqui, eu agradeço de verdade. O podcast é legal o pessoal acompanhar mesmo, né? A gente tá disponível aí no Spotify. A gente traz uns assuntos bem legais aqui. Esse da LGPD com o time da Atrio foi bem legal, né? Não é nada cansativo, é um bate-papo bem descontraído aí para vocês ouvirem. Puderem, ouça lá, prestigiem aí o trabalho do pessoal da Atrio. Vocês vão gostar bastante, tá? Deixa eu subir aqui a minha tela. Eu vou pedir só para alguém... Você precisa parar a sua, Valtinho, para eu subir a minha. Não, ok, vou parar aqui, tá? Agora foi. Você só me confirma se está na tela aí. Está aparecendo aqui já um muito obrigado, você já acabou o evento. Era aí que eu acho que eu subi a apresentação errada. Os erros. Aqui, agora foi. Confirma se está na tela aí. Tá na tela, sim. Legal. Estava terminando uma outra reunião aqui. Mas é legal, pessoal. De novo, agradeço aí a participação de vocês, tá? O chat está aberto. Eu ia pedir para vocês irem interagindo com a gente, tá? Tiverem dúvida, questionar alguma coisa. A Red Hat lançou aqui agora recente também o Hell 9. Se vocês quiserem mandar algum questionamento, alguma coisa aí para a gente conversar aí, fiquem à vontade, tá? O legal é daqui é a gente fazer bate-papo mesmo, né? A gente fala aqui webinar, workshop, mas a intenção é que a gente trocar figurinhas de verdade, né? Trazer para vocês, né, o que o mercado tem buscado hoje, o que a solução traz de benefício hoje para o mercado optar aqui em trabalhar com Red Hat, escolher a Atrio como prestador de serviço, né? A gente sabe hoje que existem muitas possibilidades hoje no mercado, e aí a gente fica um pouco perdido, né, em definir com o que trabalhar, o que escolher, qual que é mais caro, qual que é mais barato, né, qual que é o benefício, qual que é a vantagem, né? Então tem muitas vantagens hoje em escolher a Red Hat para trabalhar, né?
E padronizar, né? O objetivo principal aqui é mostrar por que que a gente tem que ter um padrão de sistema operacional, né? Qual que é o objetivo da gente padronizar? Que nível de segurança eu tenho padronizando um ambiente, né? O mercado hoje entende que quando a gente fala de... A gente não, né? Mas quando a gente fica olhando só custo, tem muito cliente hoje que tem pulverizado, né? Vários sistemas operacionais, de vários fabricantes diferentes. O cliente, de forma geral, ele entende que isso seria mais barato, mas a mão de obra para você gerenciar isso é custosa, né? Porque você tem que ter muitos profissionais específicos, ou se capacitar de maneiras específicas, né? Inclusive, a gente vai falar no finalzinho aqui sobre treinamento, que é também uma vantagem de você obter um padrão de sistema operacional, um padrão de infraestrutura e manter também o seu ambiente seguro, né? A gente está com a Gilene aqui da Red Hat, ela vai dar um overview bem legal no finalzinho aqui para a gente sobre isso, né? Quais são as vantagens, o que a Red Hat de fato oferta, né? Então, quando a gente fala de padronização, não é só escolher um determinado produto, né? Tem muitas coisas que a gente precisa pensar e entender o que isso traz de benefício, né? De novo, às vezes achar que trabalhar com vários fabricantes é vantajoso, porque você tem custos pequenos, né? Mas gerenciar a mão de obra, capacitar, treinar, implementar, ter máquinas específicas, ambientes específicos para suportar qualquer uma dessas aplicações. Então, são contas que a gente, né, de modo geral, acaba não fazendo, e aí numa renovação, numa compra nova, aumentar o parque, isso acaba gerando um custo a mais do que a gente estava imaginando, tá? Então, seguir esses padrões não está só atrelado à segurança, está atrelado também à questão de você trabalhar melhor, você suportar a sua equipe, o processo de forma geral fica mais simples para você trabalhar. Tá? Quando a gente fala de sistema operacional mesmo da Red Hat, hoje a Red Hat ela tem uma sacada, no meu ponto de vista, bem legal, que é ela se posicionar de uma maneira híbrida, né? Que é no sentido de o cliente define qual que é o cenário para ele trabalhar. Hoje, a tendência é que as empresas estão migrando para a nuvem, o mercado entendeu o que é nuvem, tem migrado para esse conceito, para essa infraestrutura, o pessoal entendeu que é seguro, entendeu quais são os benefícios, quais são as vantagens, e a Red Hat ela embarcou também nessa onda no sentido de facilitar essa migração. Trabalhar numa nuvem privada, numa nuvem pública, num conceito de infraestrutura híbrida, seja na nuvem, seja no ambiente virtualizado ou on-premise. Então, você tem essas facilidades hoje com a Red Hat, e, né, é o que diz aqui para a gente na apresentação, né? É a visão de arquitetura para o futuro, é o tipo de visão que a Red Hat tem, mas é visão no sentido de que os clientes têm definido, os clientes têm escolhido, os clientes têm optado em trabalhar com esse tipo de conceito, a Red Hat só possibilita, facilita, seja para você levar o ambiente, seja para você trabalhar, seja para você orquestrar um data center, um fluxograma, processos, enfim, né? Então, a Red Hat facilita do tipo de o cliente define qual que é o cenário, qual que é o ambiente, o que ele quer escolher. A Red Hat não tem essa restrição, né? Se a gente fala que você tem que padronizar, não necessariamente você precisa padronizar também a sua infraestrutura, só na nuvem, só no ambiente físico, só no ambiente virtualizado, só com determinado tipo de hardware. Para a Red Hat isso é indiferente. Então, o conceito de híbrido, né, apesar dela estar falando aqui de nuvem, isso leva também para a infraestrutura de modo geral, né? A Red Hat tem várias possibilidades do cliente definir onde ele quer trabalhar, sem limitar recurso. Isso que é bem legal da Red Hat, isso que acaba sendo um diferencial também frente ao que o mercado oferta hoje. Então, independente do cenário que você escolher, qual tipo de infraestrutura que você for compor o seu ambiente, as funcionalidades da Red Hat vão ser sempre as mesmas, só vai mudar o cenário onde você está implementando as suas aplicações, tá? Quando a gente fala de Linux, né, o mercado, né, quando a gente fala de desenvolvimento para nuvem ou para desenvolver em Linux, utilizar o Linux como base de plataforma de desenvolvimento, né, a gente vê aqui que quase mais de 50% aqui, né, 40%, eu acho que já chega nos 50% aqui, né, dos desenvolvedores querem Linux para utilizar. Então, não é só a equipe de infraestrutura que opta em trabalhar com Red Hat. O time de desenvolvimento também, justamente por entender os benefícios e saber que a Red Hat não tem, de fato, essas restrições. O fato da Red Hat trabalhar muito próximo da comunidade, então quem desenvolve, seja conceito novo que esteja surgindo no mercado, seja de aplicativos, plugins, algo do gênero, da própria comunidade, em paralelo, né, trabalhar em paralelo ou em conjunto com a Red Hat, tem essa possibilidade. Então, a Red Hat se destaca justamente isso. O mercado tem um posicionamento muito bom, entende os benefícios,
solicita a Red Hat como base para essas aplicações, para essa infraestrutura, porque sabe que eu tenho benefícios em trabalhar com a Red Hat, eu tenho essa facilidade de não ter restrição com determinada arquitetura, infraestrutura. Então, de novo, acaba sendo um diferencial. Às vezes a gente fica, né, que nem eu falei no início lá, a gente fica preocupado só com preço, né, mas não necessariamente o mais barato, de fato, é o mais vantajoso, que é o que acontece hoje no mercado. Então, a Red Hat tem essa vantagem, tem preços competitivos, tem facilidades operacionais que ajudam a você implementar, a você trabalhar, né? Então, né, de uma maneira aqui bem objetiva, né? Quem opta em trabalhar hoje com o sistema operacional da Red Hat, por exemplo, tem uma entrega mais consistente, né? Eu vou mostrar aqui mais no detalhe que a gente consegue mapear, deixar orquestrado, né? Deixar construído, digamos assim, alguns blocos já definidos para você conseguir construir uma arquitetura consolidada, isso é bem legal, tá? Plataforma líder em segurança, então hoje se fala muito de ataque, ransomware, vírus, enfim, né? O sistema da Red Hat ele é bem posicionado nesse quesito de segurança, principalmente quando você implementa todas as premissas que a Red Hat recomenda. A gente fala, implementa, né? Porque o mercado dá uma burlada em algumas funcionalidades que a Red Hat acaba recomendando que seja implementado hoje no sistema operacional, mas por operação, mas no sentido de capacitação, que aí vai ser o legal que a Juliane vai mostrar para a gente no final, que hoje os clientes, quando eles burlam, né, o sistema de uma certa forma de não habilitar determinadas funcionalidades, é justamente por falta de conhecimento, falta de capacitação, tá? Então, você abre uma brecha para você conseguir trabalhar e você deixa, de certa forma, o seu ambiente exposto. Então, isso é um problema. Não quer dizer que o ambiente tenha falhas, tá? Que o sistema operacional tem falhas. Não. É humanamente que o pessoal acaba dando essas brechas e deixa, de certa forma, o ambiente mais vulnerável, tá? A questão da migração, né? Então, a Red Hat, nesse conceito de híbrido, dessa possibilidade de você fazer transição entre os ambientes de uma maneira bem tranquila. Eu dou bastante um exemplo bem legal que é muito próximo hoje do que a gente está acostumado à mudança, quando fazemos mudança de casa mesmo. A gente empacota tudo que a gente tem dentro de casa, leva para casa nova. De modo geral, a gente consegue colocar as coisas de fato quase que todas no mesmo lugar, né? Às vezes uma cortina, um quadro, alguma coisa assim que você posiciona num lugar que não era como na antiga casa, e levando para o conceito do sistema operacional a mesma coisa. A Red Hat consegue você, né, encaixotar, digamos assim, a sua infraestrutura e levar para o seu ambiente novo, de uma maneira bem as is, né, do que você tinha anteriormente, para onde você quer levar e fazer ajustes pontuais. Então, isso facilita também a transição e, de novo, a Red Hat não te engessa na maneira de você trabalhar, tá? A possibilidade aqui de trabalhar com bancos líderes que são de mercado, né? A própria Oracle, SAP, Microsoft, Postgre. Então, são plataformas que são suportadas pelo sistema da Red Hat. É muito utilizado esses bancos de dados pelo mercado. E você saber que pode contar com a Red Hat é suportável, tem vantagens, tá bom? Enfim, né? Tem N possibilidades aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouco desses benefícios em escolher em trabalhar com a Red Hat, tá? A gente tem né? Tá aparecendo para mim aqui no chat, tem dois comentários. Se alguém puder ler ou ver se for alguma pergunta, o próprio Valtinho, aí você me avisa, tá, Valtinho? Se alguém questionar alguma coisa. Rafa, já tem uma pergunta, mas eu coloquei aqui e nós vamos responder no final, tá? Acho que é melhor, né? Tanto faz, pode ler, não tem problema não, não tem problema Ah, não, a gente até não perde o fio da meada, legal, pode não, perguntar. legal. Então, perguntar aqui se o suporte do SO, que está na cloud, ficará com a minha equipe ou tenho que contratar? O suporte, legal, boa pergunta, legal. Se fosse por final a gente poderia se perder, mas boa. Acaba se perdendo, né? Legal. Na verdade, existem duas possibilidades, tá? Hoje, quando você compra, né, e até entraria aqui já no que a gente fosse falar, boa pergunta. Quando você habilita, né, compra uma subscrição de um produto da Red Hat, você já tem o suporte da Red Hat, tá? E tem a possibilidade do serviço, tá? Então, por exemplo, você pode contratar o réu, por exemplo, tendo o suporte da Atrio, então a Atrio como
como serviço, te dando um apoio no sentido de implementar, configurar o seu ambiente, te dar um apoio técnico mesmo, e aí que fugir da alçada da Atrio, a Atrio pode ir em conjunto com você, abrir um chamado na Red Hat e acompanhar, seja com o time de engenharia, com o próprio time de serviços, tá? Então, assim, você já tem direito, não precisa contratar, tem muitos clientes que não contratam serviço, tá? Já utilizam o suporte direto pela capacidade que eles têm dentro de casa, tá? Então, não necessariamente você precisa contratar um serviço, tá? Mas existe a possibilidade. Então, se você quiser para complementar o suporte que a própria Red Hat já oferta, tem essa possibilidade, que é o que eu falei. Pode contratar o serviço da Atrio aí, que eles te apoiam e, se necessário, eles te auxiliam também junto com a Red Hat. Se for alguma coisa muito pontual que eles não conseguirem te atender, tá? Tem mais pergunta aí, Valtinho? Opa, por enquanto não. Legal, legal. Então, vão mandando aí, conforme a gente for conversando, mandem as perguntas aí que a gente vai interagindo, vai ser bem legal, tá? E aí, falando de benefícios, né? Né, o pessoal às vezes fica muito preocupado, e eu vou até puxar o gancho aí dessa pergunta mesmo do suporte em si, do serviço, né? Porque o pessoal acha muito que pagar por uma subscrição de um produto open source, né? No caso, a Red Hat, só está atrelado ao suporte, né? E o pessoal não conhece os benefícios que a solução em si acaba te ofertando, né? E é o que a gente vai conversar aqui, que eu vou mostrar para vocês os diferenciais, né? Application Stream, uma console web para você conseguir gerenciar o seu servidor, Red Hat Insights para você enxergar o seu ambiente, saber onde estão as falhas ou as possíveis falhas e tomar algum tipo de ação, gerenciar e controlar o réu em containers. Então, são funcionalidades que já vêm nativas hoje na solução, e o mercado, o concorrente mesmo hoje, cobra por isso, né? Então, isso que é legal. Você tem funcionalidades, são benefícios que auxiliam você em trabalhar com o sistema operacional da Red Hat, e é um diferencial e você não tem custo a mais para isso. Então, isso que é bem legal, em você optar em trabalhar hoje com a Red Hat, tá? Os próprios desenvolvedores, né, que a gente falou no início, eles precisam de ferramentas mais recentes, de ferramentas que facilitam a operação. Então, quando eu sei que eu tenho essas ferramentas nativas na solução sem custo a mais, é um diferencial. Então, assim, o meu desenvolvedor está requerindo de uma solução dessa, né, ele está solicitando uma aplicação desse tipo, um sistema operacional desse tipo, eu tenho benefícios que complementam essa solicitação dele, então assim, ele vai desenvolver melhor, mais rápido, vai entregar o meu projeto, né, num tempo às vezes mais curto, né, eu falo às vezes que pode acontecer problemas no meio do caminho, mas facilita, então são benefícios assim que acaba trazendo para ele funcionalidade, tá? Quando a gente fala de Application Stream, por exemplo, né, que ele fala aqui, oferece versões da ferramenta e estrutura de código aberto que os desenvolvedores precisam. Então, a Red Hat hoje, ela te mostra, né, até que determinada linha de tempo ela vai suportar que determinada stream, até que determinada versão é suportada, sempre ela trabalha com a versão mais recente, ela mantém padrão que facilita com que você desenvolva. Então você sabe, se você tiver muito defasado, se você não conseguir acompanhar a linha de tempo de atualização pela determinada stream que você esteja utilizando, qual que é o período que eu preciso me preocupar em atualizar? Né? Seja para envolver a minha equipe de desenvolvimento, a minha equipe de projeto, reescrever a minha própria aplicação utilizando uma stream mais nova ou algum outro componente, caso ele tenha saído do mercado. Então, a Red Hat te mostra essa linha de tempo, você tem visão até quando é suportado, o que é a nova versão, o que você tem disponível, né? Que aí, de novo, facilita, você consegue mostrar para o seu desenvolvedor até quando ele vai conseguir trabalhar com aquela determinada stream, qual que é o tempo que você precisa para reescrever, para adaptar, para atualizar, né? Então, de novo, são ferramentas que a Red Hat acaba te ofertando que facilita a sua operação de modo geral, tá? Então, de novo, não é só subscrição, não é só um sistema operacional, eu tenho N benefícios embarcados que facilita o processo de desenvolvimento, o processo de infraestrutura, te garante a segurança, padroniza tanto o seu ambiente como o desenvolvimento. Então, são facilitadores que a gente começa a analisar quando escolhe trabalhar com o sistema operacional da própria Red Hat, tá bom? Rafa, vou te chamar a atenção aqui. Tem um dos participantes que colocou no chat aqui, colocou... Eu já abri alguns chamados no suporte e sempre resolveram ou orientaram como fazer.
Ou seja, é a satisfação do cliente com o nível de suporte que a Red Hat apresenta, né? Então, isso é importante a gente falar também aqui. Muito bom, um excelente comentário, que é legal quando vocês dão esse feedback para a gente, né? Vocês colocam isso posicionado, porque foge do tipo do escopo comercial, né? Do tipo assim, eles estão falando, eles que vendem, né? Então, quando vocês têm esse reconhecimento, têm esse feedback, é legal para todo mundo que eles entendem que de fato funciona e funciona muito bem, né? Que é justamente isso. Que foi a pergunta que fizeram, né, lá do suporte. Eu preciso ter um serviço embarcado? Não, a Red Hat te presta todo o suporte necessário, muito bem, que nem vocês comentaram aqui. O serviço em si acaba complementando, né? Então facilita, às vezes encurta caminhos, né? Em ter que abrir um chamado, se eu já tenho um serviço, uma mão de obra qualificada dentro de casa, seja por um terceiro, seja por competência própria, facilita, encurta caminhos, né? Mas isso não onera o trabalho do fabricante em prestar um bom serviço, que nem vocês mesmos comentaram. Muito bom o comentário aí, tá? E aí, até pegando um gancho também dessa de questão de suporte, né? O que a Red Hat também se preocupa é na questão de você manter o seu ambiente atualizado. Não é porque uma versão, né, é um software de comunidade, de open source, que sai atualização a cada 2 meses, toda hora está corrigindo, não, né? A Red Hat está muito preocupada em que você mantenha o seu ambiente seguro, mantenha o seu ambiente atualizado, e ela te dá uma base para dizer de quanto em quanto tempo saiam as principais correções, as releases, pequenos updates, as fases do ciclo de suporte, né? Até quando você tem o suporte, até quando você pode estender o seu suporte, o que cobre, né? Então, você tem a visão para que você padronize, tá? Quando a gente estava falando lá de segurança e padronização do sistema operacional, o pessoal pulveriza também para vários fabricantes justamente por isso, por causa de questão de suporte, por causa da atualização que é constante. Então, imagina, né? Se atualizou, já está preocupado com uma outra atualização, nunca acaba. Então, para a operação em si, isso é cansativo, é trabalhoso, gera transtorno, e quando você tem isso mapeado dentro de casa, sabe os cronogramas, os tempos, quando você tem que se preocupar, o que eu tenho que estender, até quando vai o meu suporte, isso facilita. Então, quando a gente está falando de segurança, né, às vezes o pessoal lê lá o título do workshop e fala, segurança, vamos falar de vírus, antivírus. Não, né, são coisas que a gente precisa se preocupar, que faz com que o ambiente de fato fique seguro. Né? Então, manter atualizado, ter controle das atualizações, de quanto em tempo, isso faz com que o ambiente de fato seja seguro. Óbvio, né? Existem os complementos, mas de certa forma são coisas que passam de fato despercebido e deixam o ambiente, de certa forma, desatualizado, desculpa, tá? Quando a gente fala de acesso simplificado à solução em si, ao software, tá? A Red Hat trouxe algumas melhorias hoje no sistema operacional, tá? Hoje, antigamente, né, até a versão 7 aqui do RHEL, por exemplo, os repositórios de imagem, né, das aplicações em si, das imagens, né, do que você precisava de complemento e tal, dentro do sistema operacional, ele estava muito pulverizado, né? Então tinha aqui extras, RH, .NET, Dev, os aditivos suplementares, opcional, servidor, enfim. Então eu tinha muitos pacotes quebrados em várias opções, digamos assim. Isso gerava um certo problema, tá? Então, quando eu falo de eu padronizar o meu ambiente, o que acontecia, né? Eu vou criar um ambiente para desenvolvimento. Onde que está o pacote que eu preciso? Está no extras? Está no opcional? Está no desenvolvimento? Não sei, né? Aí baixava tudo. Aí entupia o servidor lá só de aplicativos lá de base e não utilizava. Aí gerava lixo, ocupava às vezes espaço em disco, pasta, enfim, né? A partir da versão 8, né, a Red Hat padronizou e, de fato, ela diminuiu, né? Ela centralizou e ela, de fato, ficou objetivo. Então, eu tenho basicamente 3 bases hoje de acesso simplificado ao software e eu sei, de fato, o que eu quero e onde, tá? Então, se eu precisar buscar algum auxílio complementar, eu vou, de fato, direto onde eu preciso e eu sou objetivo. Então, não preciso ficar varrendo aqui em várias opções, baixando um monte de coisa, ficar fazendo no teste e gerando, de fato, lixo dentro do servidor. Então, ela simplificou, de certa forma, e, de novo, facilita, faz com que você tenha o seu ambiente seguro, porque você não baixa também, às vezes, o que não for necessário e pode, às vezes, também te abrir uma brecha sem você perceber, né, habilitando alguma coisa que não é funcional para o seu ambiente, tá?
Então, isso facilita a Rafa, entrega. Pode falar, Valtinho. só um minutinho. É que a Girlene teve um problema técnico lá, ele teve que sair, não vai poder apresentar a parte do treinamento, mas depois nós vamos mandar o material para o pessoal que está participando, tá Ah, bom? tá bom, tá bom, tá bom. Fica tranquilo. A gente fala um pouquinho no final, mas fica tranquilo, tá sim. Legal. Falando aqui um pouco de entrega, né, de serviço aprimorado, né, traz o Linux para novos usuários. Eu não entendo aqui do público o que o pessoal utiliza assim de Linux em si, né? Se todo mundo que está aqui conhece, utiliza já ou não, né? Mas esse pouco que a gente conversou aqui mostrando essas vantagens, você mostra para o mercado, para o cliente, para o tomador de decisão, que eu tenho novas possibilidades quando eu escolho em trabalhar com Linux. Então, ele deixa de achar que o Linux ainda era a tela preta com linha de comando, né? Que é só a shell com as scripts. Eu tenho N benefícios atrelados ao sistema operacional, que quando, né, que nem ele falou, o desenvolvedor solicita, a infraestrutura solicita, eu venho com um aparato de benefícios que, de novo, né, não é só um simples sistema operacional. Eu tenho várias funcionalidades embarcadas que facilita a utilização do sistema operacional de modo geral, tá? Uma delas, por exemplo, é a interface gráfica, né? A Red Hat disponibilizou aqui a partir dessa versão 8 uma funcionalidade chamada Cockpit. É uma console aqui que você consegue parametrizar, configurar, reiniciar o servidor, ver consumo, sincronizar, habilitar serviço, conta, enfim, eu tenho N funcionalidades aqui para você conseguir trabalhar. Então, se você não tiver mão de obra qualificada em Linux, em open source, em Red Hat dentro de casa, você consegue utilizar o servidor sem nenhum tipo de problema. Então, se tiver que implementar uma aplicação ok, se tiver que ver a configuração ok, se ver consumo ok, você tem tudo na mão, de fato, para você conseguir trabalhar e tomar as ações que forem necessárias, tá? Seja para sincronizar, para parametrizar, para reinicializar, enfim. Eu tenho estudo visual através de uma console, você não precisa pagar a mais por isso, é um benefício que a Red Hat acaba ofertando e, de novo, facilita em você optar em trabalhar com o sistema operacional da Red Hat. Então, você não precisa se preocupar em ser qualificado, ter mão de obra qualificada dentro de casa para escolher a Red Hat como base de sistema operacional da sua infraestrutura, tá? Quando a gente fala de configuração, né, de criptografia, de sistema, de URL, de acesso, enfim, né? A Red Hat ela define alguns padrões, né, que de fato faz com que isso se torne também seguro, né? Então, em vez de eu ter vários padrões de segurança, vários perfis de criptografia, né, através de um único sistema operacional, a Red Hat padroniza através de dois, basicamente, né? Que facilita também com que o seu ambiente fique seguro, com que você consiga trabalhar, né? E se você tiver uma infra de segurança, por exemplo, você sabe quais são os caminhos, quais são as políticas, qual que é o padrão que está sendo utilizado. Então, isso, de novo, facilita a sua segurança, tá? Traz com que o seu ambiente fique seguro, tá? Aqui, por exemplo, né? Além de eu ter lá dois padrões, basicamente, de política de criptografia, tudo hoje que você faz dentro do sistema operacional da Red Hat tem a possibilidade de você gravar as sessões, tá? Então, se você tem uma infraestrutura, uma mão de obra, por exemplo, terceira, trabalhando no seu data center, por exemplo, você consegue gravar as sessões via vídeo, né? Também não precisa pagar a mais por isso. E o que é legal aqui é que você não corre risco de alguém alterar a sua log, tá? Então, você não precisa, por exemplo, extrair log de uma sessão que foi gravada e alguém alterar ela indevidamente, né? Então, eu tenho tudo gravado na sessão aqui, que, de novo, aumenta o meu nível de segurança e eu tenho, de certa forma, eu me sinto confiável em abrir com que alguém trabalhe dentro do meu data center fora da minha equipe, tá? Óbvio, né? Isso não é padrão de mercado, mas se precisar alguém tomar algum tipo de ação em determinada aplicação, algo do gênero, eu consigo gravar a sessão e acompanhar tudo que está sendo feito. Então, isso, de novo, facilita, traz segurança, traz estabilidade. É um padrão de mercado que faz com que eu sinta seguro em trabalhar com o sistema da Red Hat, tá? Quando a Red Hat fala de atualização, que nem a gente falou, né, de você saber quais são as versões, as releases, onde que vai ser atualizado, quando, por quê, né? As atualizações da Red Hat de forma geral, né, elas são de fato reduzidas, tá?
Então, você consegue programar, que nem eu falei lá, as atualizações, e assim, a Red Hat não vai ficar lançando toda hora, corrigindo, migrando, desabilitando um framework, algo do gênero, algo específico, justamente porque ele tem esse cronograma, é padronizado, é estruturado. Então, se você escolher trabalhar com Red Hat, se você estiver usando algo muito específico, que tenha numa versão muito antiga ou em alguma outra versão do sistema da Red Hat, você consegue acompanhar todo o ciclo de atualização e saber, né, até quando vai ser suportado, o que você consegue utilizar, até quando está disponível. Então, isso é bem legal, a Red Hat acaba encurtando, né? E aí, qual que é a sacada legal da Red Hat também, né? Quando a gente está falando de máquina, né, de máquina virtual, do host, você tem também essa possibilidade de, como se fosse criar um padrão de atualização, né? Quando eu falo padrão de atualização, é no sentido de, eu preciso atualizar o meu ambiente inteiro para saber se vai dar certo ou não? A gente sabe que isso não acontece, né? Mas, às vezes o cliente fica com receio de ter algum tipo de problema. A Red Hat, ela disponibiliza nessa funcionalidade do tipo de você buscar um servidor, fazer o teste, né? Cria como se fosse uma imagem da sua máquina virtual, digamos assim, e aí você faz uma bateria de testes e aí você valida se essa atualização é possível ou não. Que tipo de impacto você vai ter quando você fizer uma atualização, né? Então, se eu vou perder alguma configuração, se eu vou perder algum framework, por exemplo, que a gente falou aqui no slide anterior, se eu vou ser impactado por alguma coisa, então eu consigo validar isso, eu tenho log, eu tenho extração disso, desse teste, por exemplo. Então, assim, eu não preciso me preocupar, eu sei que se sair uma versão, às vezes pode não estar tudo suportado, mas eu sei quais são o meu impacto, se eu consigo trazer todo o meu cenário para o mais recente, então eu faço de fato uma validação, né, um pré-teste, digamos assim, e saber que ponto que eu estou, se eu consigo ir para o ponto mais recente e que tipo de impacto que eu vou sofrer. Então, isso é bem legal, né, que facilita, né, você perde um pouco do receio que eu comentei lá de, saiu uma atualização, aí não é compatível, não é funcional, saiu o suporte, enfim, né, não, né, a Red Hat dá todos os caminhos aqui de fato para que você faça a esteira por completo e consiga de fato migrar, né, sem nenhum tipo de problema, né, com o mínimo de problema possível, tá bom? Quando a gente fala de funcionalidades também, de benefícios, né, o Red Hat Insights, por exemplo, que a Red Hat também acaba ofertando como complemento, não sei se o pessoal aqui utiliza ou alguém já ouviu falar, né? Mas o Red Hat Insights para a infraestrutura, o que ela acaba ofertando, né? É você de fato analisar, identificar, priorizar e resolver problemas de modo né, de modo ativo, né? Você acompanhar em tempo real o que está acontecendo, onde estão os problemas e, de fato, se antecipar antes que vire um problema dentro de casa, tá? Então, o Red Hat Insights, por exemplo, também é uma funcionalidade que vem embutida aqui com o sistema operacional da Red Hat, tá? Não tem custo, ele é populado direto na nuvem da Red Hat, então, a partir do momento que você ativa a subscrição da Red Hat, é populado aqui no Insights, e aí você tem visão do seu ambiente, tá? Se ele está ok, se ele está com alguma vulnerabilidade, se você criou a máquina e não adotou nenhum padrão da Red Hat, ou está com falha em algum padrão da Red Hat, né? É de fato você identificar falhas antes que torne um problema, é identificar onde estão os problemas e o que você precisa fazer. Tá? Não funciona como um repositório de imagem, mas ele é proativo, né? Tô vulnerável, saiu uma correção da Red Hat, tem uma biblioteca lá, uma DLL que precisa ser corrigida, eu não implementei, tem erratas lá do sistema operacional que eu não implementei. Então, o Insights te dá essa visão para que você, de fato, mantenha o seu ambiente seguro, que é o que a gente falou lá no início, tá? E aí você ter toda a visão, né? A Red Hat traz muito esse conceito agora de interface gráfica, digamos assim, né? Mas não é nem por questão de ter ou não capacidade técnica das pessoas, né, qualificada, mas é no sentido de você conseguir abranger vários públicos, você conseguir atingir vários públicos. Então, a partir do momento que eu tiro uma limitação, né, uma restrição, que era de fato os comandos, a linha de comando, hoje o pessoal é muito objetivo, gosta muito dessa questão de visual, e eu saber que eu tenho essa possibilidade em trabalhar, em validar o meu ambiente aqui para ver como eu estou vulnerável ou não, tudo de uma maneira visual, isso facilita com que eu escolha em trabalhar com o sistema operacional da Red Hat, tá?
Quando a gente fala também de padrão, né, a padronização, que é também um dos temas aqui do nosso workshop, a Red Hat hoje ela possibilita, né, através desse blueprint, que você crie imagens, seja por bare metal, seja por hypervisor, por uma cloud pública, uma cloud privada, para que você consiga distribuir, né, essa imagem, digamos assim, para vários cenários. Então, eu consigo construir uma imagem aqui para trabalhar em vários ambientes de forma geral e facilita, né? Então, eu sei que independente do lugar que eu for provisionar o sistema operacional, o ambiente, a infraestrutura, eu tenho uma imagem e eu consigo subir rápido, tá? Então, de novo, quando a gente fala de facilitar a operação, é justamente isso, são essas funcionalidades que, de certa forma, engaja a operação, né? Acelera todo o processo de implementação, atualização, configuração, enfim, porque eu tenho bases prontas que aí facilita a minha entrega, tá bom? E aí, Rafa, quando a gente... Pode falar, Valtinho. tem uma pergunta aqui. Qual o local para acessar o Insights da Red Hat? Ele vem uma URL própria, tá? Do próprio cliente, mas se alguém já estiver aí utilizando o Help, se eles forem lá na parte de subscrição deles, lá no portal da própria Red Hat, vai estar lá disponível para eles acessarem. Então, é uma URL própria deles, tá? Vocês conseguem acessar. Depois a gente até manda para vocês o passo a passo para acessarem o Insights, tá? Que é bem legal, é funcional. Se eu não me engano, a partir da versão 6.8, né? Se tiver alguém aqui com um ambiente muito antigo, não precisa ser o RHEL 8, tá? Mas se eu não me engano, a partir da versão 6.8 em diante, já está disponível o Insights e vocês conseguem atualizar, tá? Depois, se você quiser, pega até o contato de quem fez a pergunta, Valtinho, que aí a gente manda o passo a passo para eles acessarem, tranquilo, tá? Ok. E aí, para a gente finalizar, tá? O posicionamento da Red Hat é, de fato, ser parceiro de confiança, né? Então, a própria Atrio, a própria Pars, a Red Hat, né? É levar para vocês, de fato, essa confiança. Então, nem eu comentei aqui, né? O pessoal deu exemplo aqui do suporte, são essas inovações aqui que a Red Hat acaba, de fato, ofertando, é a Atrio aqui trazendo serviço, a Red Hat ofertando aqui treinamento para que vocês se capacitem, a Pars dando apoio para vocês, tanto comercial como a parte técnica aqui para todo mundo, né? Então, os parceiros de confiança optam em trabalhar com a Red Hat justamente por isso, tá? Por ser uma empresa consolidada, né? O ecossistema de parceiros aqui, basicamente, tudo que a gente tem aqui de plataforma, aqui de hardware, basicamente, são homologados em trabalhar com a Red Hat. O que sai de novo no mercado, eles já se antecipam em homologar em trabalhar com a Red Hat. Então, são caminhos, assim, que, de fato, facilita em você escolher trabalhar com a Red Hat, tá? Então, assim, são benefícios, né? A gente, né, pode ter parecido muito superficial, assim, né? Mas se vocês forem no detalhe, a gente mostrou que a Red Hat tem, de fato, diferencial e que muita gente não conhece. O Insights mesmo, né, que nem o pessoal fez a pergunta aqui, tem muita gente que não utiliza, e são benefícios que tem, está disponível, é nativo e facilita a sua operação, tá? Então, o diferencial da Red Hat é justamente essa, o posicionamento que ela tem do mercado, esses facilitadores, seja por funcionalidade, seja por benefício que ela acaba ofertando, né, para vocês utilizarem, que faz com que a Red Hat seja diferente hoje do que o mercado está acostumado com base no sistema operacional, tá? Então, paga mais por determinada funcionalidade, é restrito, é engessado. A Red Hat é totalmente contrária a isso. Então, ela quer que você define o que é melhor para você trabalhar, te dá base, né, para você conseguir trabalhar com essas funcionalidades, né? Seja pelo Insight, seja pelo Cockpit, seja para você criar as imagens lá do Blueprint, né? Então, são mimos, né, de verdade que a Red Hat acaba ofertando para que você, de fato, escolha em trabalhar com a Red Hat, tá? A questão do treinamento, né, que a gente comentou, isso é bem legal da Red Hat, que é justamente isso. Por mais que você não queira contratar serviços, você tem a possibilidade de capacitar, tá? Então, manter a sua equipe segura manter uma maneira de você manter segura a sua equipe é justamente fazendo os treinamentos da Red Hat, tá? Então, capacitar a sua equipe, capacitar elas nas aplicações, no que tem de mais atual, de como que funciona, como implementa, né? É um investimento que você faz de segurança, tá? Porque você faz com que a sua equipe extraia sempre o máximo de benefício que a própria solução acaba ofertando. Então, a Red Hat tem lá
os treinamentos mais básicos, tem os treinamentos mais específicos, é possível fazer certificação para vocês, né, terem aí mão de obra qualificada dentro de casa. Então, isso é bem legal. Então, a Red Hat dá todo esse apoio necessário para o que você precisar, seja na parte de suporte, seja na parte de treinamento para vocês se capacitarem, tá bom? Rafa, posso fazer um complemento aqui nessa parte de treinamento? Claro. A Red Hat ela tem dois modelos de treinamento hoje, né? O presencial não está sendo realizado por Realizado. enquanto, né? Então, tem o que eles chamam de online, que você tem acesso durante um determinado tempo ao treinamento, e você pode, vamos dizer, fazer o teu horário, né? Você pode estudar no horário que melhor lhe convier, ou tem turmas abertas, né? Onde você vai ter uma estrutura e vai ter que cumprir aquele determinado horário. Tá? Então, são essas duas modalidades. Tá? Agora, tem uma coisa muito interessante que a Red Hat trabalha, que é o RHLS, o Red Hat Learning Subscription. Tá? É uma subscrição de treinamento. Nessa subscrição de treinamento, o cliente tem, durante o período de um ano, o acesso a todos os treinamentos que a Red Hat tem no modelo online. Tá? Hoje são mais de 50 treinamentos e você fica à vontade aí também para poder fazer dentro do horário que melhor lhe convier. Tá? Agora, só complementando aquela parte do Insights, o Gênesis colocou aqui para mim que seria console.redhat.com. É o próprio console da Red Hat, né? Que o cliente vai ter acesso, mas eu já anotei o nome da pessoa que fez a pergunta aqui e nós mandamos o passo a passo para ele, tá bom? Obrigado.